Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje esta liturgia, este domingo, a palavra de Deus no Evangelho traz para nós então esse começo de 7 parábolas, ou seja, das parábolas que Jesus vai nos narrando para explicar o reino de Deus, para explicar como que o reino vai acontecendo e como que a gente vai acolhendo também o reino de Deus em nossas vidas. E hoje ele fala para nós desta parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Então a primeira coisa para a gente entender é que aquilo que é semeado é a palavra de Deus. E Isaías na primeira leitura vai dizer que esta palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela germina. Ela não tem como ir até o coração das pessoas sem fazer algum efeito. Ela vai, faz o efeito e ela tem que retornar tendo feito o efeito necessário que ela precisa fazer. E aí sim a gente entra nesse momento da palavra de Deus. O semeador saiu para semear. Jesus é este semeador que lança a sua palavra em todos os lugares. É aquilo que a Constituição Dogmática Dei Verbo do Concílio Vaticano II diz para nós, que as sementes do verbo elas são lançadas em todos os lugares. Então, em tudo quanto é terreno, essa palavra é lançada. Aí quando a gente escuta esta palavra do semeador, a gente logo pensa, que terreno que eu sou? Eu sou beira de caminho, ou eu sou um terreno pedregoso, ou eu sou um terreno cheio de espinhos, ou eu sou uma terra boa. É a primeira coisa que a gente pensa, o que é que eu sou? Então, a gente primeiro tem que se perceber que nós somos uma terra boa, porque Deus escolheu plantar a sua palavra através do Espírito em cada um de nós. Porque às vezes a gente se aproxima da palavra de Deus com pessimismo, como se a gente tivesse tudo perdido. Não, a gente é a terra boa. A gente é uma terra que acolhe a palavra de Deus. A gente está aqui se alimentando dessa palavra e buscando a cada dia viver essa palavra em nossa vida. Então, nós somos uma terra em que de fato acolhe a palavra de Deus. É claro que a gente tem os deslizes da vida, a gente tem os erros e as dificuldades da vida. Mas nós acolhemos essa palavra em nosso coração. O Espírito fez com que nós acolhêssemos essa palavra. O que às vezes a gente faz com a terra que é a nossa vida? A gente coloca uma barreira. Em casa, a gente tem um exemplo muito claro disso. Essa palavra ela é totalmente rural, essa parábola, é da roça. A pessoa que planta. O máximo que a gente, às vezes quem cresceu na cidade fez, foi ter plantado alguma coisinha na escola. O máximo. E aí, quando a gente fala que existe uma barreira para não deixar que a palavra germine em nós, é aquilo que a gente faz na cidade. Se você tem um pedacinho de terra lá na sua casa, e que geralmente causa muita sujeira, o que a gente faz? Cimentar. A gente coloca cimento. Na cidade, asfalto para tudo quanto é lado, para a gente poder se locomover. Então, às vezes, o que acontece com o terreno da nossa vida é que a gente coloca uma barreira e impede que a ação de Deus aconteça. Porque você vem aqui, a palavra de Deus está te propondo mudanças, está te propondo conversão, está te propondo mudança de vida. E aí a gente escuta, a palavra está lá, mas a gente não deixa essa mudança acontecer na nossa vida. E aí quando a gente volta para a relação com o outro, é a mesma coisa que acontece. Quando você se relaciona com o outro, e você não se propõe a mudar, não se propõe a melhorar, o que a gente acontece com a gente? A gente não produz bons frutos. A gente não produz vida. A gente não deixa essa palavra tocar em cada um de nós e transformar a nossa vida. E tem muito cristão que está vivendo assim. Ele escuta a palavra de Deus, ele reza, ele faz o que tiver que fazer, mas não se converte, não muda, não transforma a sua vida. É como se o outro estivesse insistindo ali com você, olha, você precisa mudar isso, você precisa melhorar isso. E você vai lá e fala, não faz nada. Ou vai dando desculpa, eu vou melhorar, eu vou transformar, eu vou mudar, e não muda. Tem muita gente que vai vivendo disso, dessas falsas promessas, que vai melhorar, que vai mudar, e não muda. Então a gente tem uma barreira, a gente colocou tipo um cimento assim, para que essa palavra de Deus não deixe a nossa vida ser transformada conforme a vontade dele. E aí sim, a nossa vida vai se tornando aqueles tipos de terreno. Primeiro, é um beira de caminho. Que joguei a palavra aqui hoje, você vai embora, não sabe nem o que foi falado. Não sabe nem o que Jesus está pedindo para você. Ou então a gente é um terreno pedregoso. A palavra, ela cai ali. Ela começa a dar frutos, sabe? Aquela pessoa que começa a dar os primeiros passos de mudança. E aí, vem o sol quente, queima porque ela não tem raiz. O tipo de pessoa que não tem raiz
É o tipo de pessoa que começa a mudar, não muda e sempre vê erro nos outros, inclusive em Deus. É o tipo de pessoa que vai reclamar com Deus porque as coisas não melhoram, porque Deus não faz as coisas para mim, que vai reclamar com os outros que os outros não melhoram, que não querem fazer isso, não querem fazer aquilo outro. Ou seja, é uma pessoa que não tem raiz, é uma pessoa que é incapaz de dar frutos, é incapaz de crescer. E às vezes a gente também está sufocando a palavra com os espinhos da nossa vida. A palavra vai dizer que quando a gente sufoca a palavra com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas, a gente impede que essa palavra de fato dê frutos em nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer é deixar que essa palavra irrompa em nós a mudança. É deixar de fato tocar-se pela palavra. É o que a gente vê como exemplo nas árvores. A gente anda na cidade, tem árvore para tudo quanto é lado. Mas também tem asfalto. A raiz, ela força para poder crescer. E às vezes a gente vai passar na rua e a gente vai ver que a raiz está quebrando o asfalto. A raiz está destruindo o asfalto. E às vezes é isso que a palavra de Deus também quer fazer em nós. Destruir essas barreiras que a gente vai colocando na nossa vida, que impede o nosso crescimento, que impede a mudança de vida. E a palavra de Deus às vezes vem através do outro. O outro que está com você na vida, às vezes está te fazendo isso, tentando irromper a mudança. E a gente tem que deixar que essa mudança irrompa na nossa vida, para que assim a gente produza bons frutos, para que assim a gente de fato viva conforme a vontade de Deus. O outro fato é a gente olhar a produção. A gente pode se sentir aqui como uma boa terra. Eu vivo a palavra de Deus, eu rezo, eu faço isso, faço aquilo outro. E aí Jesus disse que nós vamos produzir 100%, 60% e 30%. Né? Então, nem sempre a gente vai produzir 100%. Qual que é o erro nosso, às vezes, na relação com Deus? De nos achar bons, de achar que a gente é uma terra boa e querer sempre produzir 100%. Querer produzir 100% significa que eu tenho que rezar tanto para Deus, que eu tenho que dar tanto para Deus, que eu tenho que gastar tanto tempo da minha vida para Deus. Ou seja, Deus não é seu patrão, não. E às vezes a gente está se relacionando com Deus como se Ele fosse um patrão. Que a gente tem que ser um bom funcionário. Jesus já está deixando claro, a gente às vezes vai produzir 100, às vezes vai produzir 60, às vezes a gente vai produzir 30. Agora, o que a gente não pode deixar de fazer é produzir. E é assim que às vezes a gente está relacionando com Deus. Porque tem hora que a gente vai errar. Tem hora que a gente vai estar no momento de frustração. Tem hora que a gente vai estar triste. Tem hora que a gente não vai conseguir rezar. E tem gente que tem que estar ali. Eu tenho que rezar tanto hoje para Deus. Eu tenho que dar tanto para Deus. Eu tenho que fazer tanto isso para Deus. O Deus não está ligando muito para isso. Às vezes é a gente que está ligando isso porque a gente está se relacionando com um patrão. Deus não. O que Deus quer de nós? Deus quer que a gente frutifique. Nem sempre será 100%. Isso para mostrar para lá na vida também, para você que às vezes, na relação com o outro, está ali sempre exigindo mudança, não sei o quê. Nem sempre será 100%. Nem sempre será. Se for 60, se for 30, se for 20, louvado seja Deus. É isso que a gente precisa compreender no caminho de Cristo, porque às vezes a gente quer viver uma religião em que a gente tem um patrão, e não um Deus Pai. Um Deus que espera de nós, é claro que espera tudo isso, mas no nosso tempo. E esse tempo é essa vida. O que a gente não pode fazer é desistir disso. É desistir de ser bons frutos. É desistir de deixar a palavra nos tocar. Então presta atenção na vida, se você está se relacionando com Deus como um patrão. Se você está se relacionando com a sua família como se fosse um patrão. Ou às vezes você se sentindo um patrão e se relacionando com os outros como se fossem empregados. Toma cuidado. Porque esse tipo de relação, ela não vai para frente. Esse tipo de relação não produz frutos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que Jesus está propondo para nós hoje. Então por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos uma boa terra, deixemos irromper a palavra de Deus para destruir as nossas barreiras e produzamos bons frutos na medida em que Deus nos pedir. Relacione-se com Deus como Ele é, o amor da sua vida, o seu tudo, não seu patrão e nem seu empregado. Deus
é aquele que espera de nós sempre o melhor. E a gente pode dar esse melhor a Deus, na medida em que a gente deixa a palavra frutificar em nós. Peçamos a Deus esta graça neste dia de hoje e sejamos transformados por esta palavra que liberta e que germina muita vida, esperança e salvação em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.